pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo aí? Meu áudio tá bom? Vocês conseguem me ouvir bem? Boa tarde, professor. Consegui te ouvir, sim. Ah, que legal, então tá bom. Sejam todos bem-vindos aqui, mais uma aula de história agora, né? Vocês acompanharam aí o professor Cid, eu estava assistindo um pedacinho, muito legal, muito bacana, né? Então vamos falar de história agora, vamos dar uma passeada hoje pelo feudalismo, pela Idade Média, né? Ali pelo Brasil colonial, escravidão, Império Bizantino. Então a gente vai dar uma geralzinha nesses temas que são os temas referentes à semana 4 e 5, né, do nosso site lá de apoio para vocês se prepararem para a prova do Enem, tá bom? Vou colocar aqui na tela nosso material de hoje, tá bem legal, bem interessante. Tá bem legal. Entrou aí para vocês? Sim. Então vamos lá. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o professor Félix, professor de História aqui do Colégio Belo Futuro. Né? Então sejam todos bem-vindos. Vocês podem fazer perguntas no final, né, na hora que eu abrir, ou se tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat que eu dou uma olhada, tá bom? Então vamos lá, vamos acompanhar o nosso primeiro tema: escravidão, tráfico negreiro, economia e cultura no Brasil colonial. Eu coloquei aqui esse materialzinho para vocês terem uma noção geral, né, desse tema, como ele é cobrado no Enem. Né? O tráfico negreiro ele leva diretamente à escravidão africana aqui no país, por conta de uma tentativa frustrada que os colonizadores, no caso os portugueses, tiveram de escravizar índios. Né? Primeiro eles tentaram escravizar os indígenas, aí a partir de 1570 isso foi proibido, né, pela Igreja Católica, o Papa da época proibiu a escravização indígena, e também os colonizadores tiveram dificuldades por conta da resistência. E aí, né, esse tráfico negreiro, né, que foi muito importante para a economia colonial e formou a cultura brasileira, acaba, né, se transformando num problema para os portugueses, e eles são obrigados, né, a trazer a mão de obra africana, que vai acabar transformando o Brasil em uma das colônias mais escravocratas do período do século XVI, XVII e XVIII, certo? Vamos lá, a primeira questão que a gente vai usar. A nossa primeira questão está aqui. A escravidão, a escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra civil, tá? Muito menos por uma insurreição, deixa eu tirar aqui para não atrapalhar, muito menos por uma insurreição ou atentados locais. Né? Não deve ser tampouco por uma guerra civil como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer talvez depois de uma revolução, como aconteceria na França, né? A Revolução Francesa está se referindo aqui. Sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. No parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e na praça das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Esse trechinho, eu já falei para vocês em outras ocasiões, né, que no Enem, geralmente, as questões vêm com um texto inicial que traz algumas informações importantes, e depois é que vem o enunciado. Então, o enunciado está aqui embaixo. Ó. Este é o enunciado. O texto nos trouxe algumas informações importantes que vão nos ajudar, que vai nos ajudar, né, a gente entender e conseguir responder o enunciado. Então, vamos ver o enunciado. No texto, Joaquim Nabuco, que é o autor, né? Joaquim Nabuco era uma figura, era uma personalidade muito importante nesse período da história do Brasil, era um abolicionista, estava tentando, junto às autoridades, acabar com a escravidão no país, né? Então, nesse texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil, no qual, aí está perguntando, ó, qual que é o projeto político que Joaquim Nabuco está defendendo nesse texto, tá? Então, o texto ele faz uma defesa de como ele acha que a escravidão deveria acabar no Brasil, qual deveria ser o processo, qual deveria ser o caminho a ser seguido para acabar com a escravidão. Ele já começa o texto dizendo como não deveria acontecer, e depois, nessa segunda parte do texto, daqui para lá, ele vai mostrando o que ele acha
importante para que o processo fosse bem sucedido, tá? Então, alternativa A, o que ele acha? Vamos ver. Ele estava propondo, né, copiar o modelo haitiano de emancipação negra, ou ele estava propondo incentivar a conquista de alforria por meio de ações judiciais, ou optava pela via legalista da libertação, ou priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores, ou antecipava a libertação paternalista dos cativos. E aí, o que vocês acham que ele está propondo ali em cima? Qual alternativa vocês acham que é a correta? Vocês assinalariam qual? Eu acho que é a letra C. A letra C? Mais alguém? Vamos Professor, ver. licença. Oi. Enzo, o que significa paternalista mesmo? Então, aquela coisa da proteção, né? A proteção do indivíduo como se fosse uma pessoa da família mesmo, a coisa da proteção com algumas, como eu posso dizer, algumas regalias, alguns privilégios, tá? Proteção com privilégios. Ah, sim, Mais obrigada. alguém? Imagina. Vamos ver se é a letra C. Eu estou entre a C e a E. A C e a E? Então vamos lá, vamos Sim. conferir. Vamos conferir. Espera aí, deixa. Opa, aqui. Conferindo. Letra C, muito bem. Optava por uma via legalista. Vamos ver aqui no texto onde está isso, ó. Ele começa dizendo: a escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra, tá? Não é uma guerra que vai fazer acabar com a escravidão, ó, muito menos por uma insurreição, ou por insurreições, ou atentados, não é da violência, tá? Aí ele fala que ela poderia desaparecer talvez depois de uma revolução, como a francesa, tá? Mas se essa revolução for obra exclusiva da população livre, ó. Aí ele vem com a proposta, ó. Vou até trocar a cor a partir daqui, ó. É no parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior e nem nas ruas e praças das cidades que há de se ganhar ou perder a causa da liberdade. Então, no parlamento, o parlamento é onde se elaboram as leis, né? Portanto, opção correta, optava por uma via legalista de libertação, ou seja, usar leis, entrar no parlamento com projetos e a partir dali criar leis, fazendo tudo pelas vias legais, fazendo tudo usando a legislação, tá? Portanto, a alternativa C é a alternativa correta desta questão. Alguma dúvida para essa questão? Não. Não? Podemos passar para a próxima, então? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão tem a ver com esse tema: Idade Média Oriental, civilização islâmica e bizantina, tá? Se tem a Idade Média Oriental, consequentemente, a gente pode dizer que tem a Idade Média Ocidental? Né? Dá para dizer isso sim. A Idade Média Ocidental é aquela que a gente está mais acostumado a estudar, aquela mais tradicional, o feudalismo, os feudos, né? Aquela questão de como que a Europa se organiza a partir do domínio da Igreja Católica, das Cruzadas, da Inquisição. Esse é o mais tradicional da Idade Média. Mas a gente tem, ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo na Idade Média, na Europa Ocidental, a gente tem aí do lado oriental da Europa o Império em pleno funcionamento, que é o Império Bizantino. Tá? O Império Bizantino é essa parte no mapa aqui, que era o antigo Império Romano do Oriente. Quando o Império Romano cresceu demais, né, houve uma divisão, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, né? E aí, para administrar melhor, no fim das contas, o Império Romano do Oriente foi ganhando autonomia, os povos bárbaros invadiram o Império Ocidental, acabaram com o Império Ocidental, mas o Império Romano do Oriente continua existindo com o nome de Império Bizantino, tá? Então ele passa a ser Império Bizantino a partir desta data, né, do ano 395, e ele só termina no ano de 1453, com a queda da cidade de Constantinopla, que está aqui, ó,
né? Quando os turco-otomanos invadem a cidade, tomam a cidade, e aí finaliza o Império Bizantino, tá? O Império Bizantino, uma cultura greco-romana, religião cristã, mais ligada ao cristianismo ortodoxo, né? Não é a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa. E o idioma oficial do Império, assim como o Império Romano tinha o latim, o Império Bizantino tinha o grego. Automaticamente, né, consequentemente, aqui na Europa Ocidental, ali no Oriente Médio, né, na região do Oriente Médio, estava nascendo, nesse mesmo tempo, estava nascendo uma nova religião, o islamismo. Então, o islamismo é uma religião da Idade Média, tá? Quando for na prova do Enem, se cair alguma questão referente a islamismo, a religião islâmica, ela vai cair dentro dessa linha do tempo Idade Média. Ela acontece lá no mundo, enquanto o mundo ocidental está lá na formação de feudos, organização, né, da Igreja Católica, da sociedade estamental, que a gente vai ver um pouco mais para frente. No mundo oriental está surgindo uma nova religião monoteísta, com a liderança do Maomé, né, com o livro sagrado que tem as suas diretrizes básicas, que é o Corão, né, e o Maomé tentando pregar numa região, né, que era muito rica de comércio, ali a cidade de Meca, né, o comércio era muito rico naquela região, só que os povos eram todos politeístas, tá? E nessa pregação do Maomé na região, ele começa a ter problema e foi preciso fugir para a cidade de Medina, ele precisou sair de Meca para Medina, porque ele começou a ser ameaçado por pregar o monoteísmo numa região basicamente politeísta, tá? Então, geralmente, né, esses dois temas aparecem às vezes nas questões. Vamos ver uma questão aqui, ó. O Enem, como eu falei para vocês, ou ele manda um texto primeiro, ou ele manda um gráfico, ou ele manda uma imagem. Aqui tem uma imagem e um pedaço de um textinho, tá? Uma imagem aqui, né, representando aí o anjo Gabriel, ditando ao Corão a Maomé. E aí vem a questão. Após a revelação dada pelo anjo Gabriel, de que era mais um dos profetas de Deus, Maomé passou a pregar uma religião monoteísta entre os praticantes de uma religião politeísta. Com isso, houve uma perseguição realizada pelos coraixitas a Maomé. Resultado, qual foi o resultado desta perseguição a Maomé? Resultou na jihad, na guerra santa contra os não adeptos do islamismo. B, resultou numa cruzada islâmica contra os politeístas. C, resultou na Hégira, a fuga de Maomé de Meca para Medina. E D, resultou na escrita do Alcorão como forma de tentar converter os coraixitas. E aí, vocês optam por qual dessas alternativas? Eu tô achando um pouquinho mais difícil, mas eu acredito que possa ser a B. A B? Tá. Ela é mais difícil mesmo porque nós, do mundo ocidental, a gente não tem muito essa cultura do estudo das questões ligadas ao mundo oriental. Isso é uma coisa muito recente aqui, né, na cultura ocidental, e tem caído frequentemente nas provas questões referentes ao mundo oriental, né, para a gente prestar mais atenção nessas questões culturais diversas, né? Mas realmente você tem razão, um pouco mais difícil. Mas vamos ver aqui a alternativa, então. Você achou que é a B? Vamos olhar aqui. A alternativa correta é a C, tá? A C. Olha só. Vamos voltar no enunciado, sempre o enunciado. Com isso, houve uma perseguição realizada pelos coraixitas a Maomé, que resultou na Hégira, a fuga de Maomé de Meca para Medina. A Hégira é um dos pontos mais importantes para o islamismo, por quê? Porque ela marca o início do calendário deles, tá? A contagem do calendário muçulmano é a partir da Hégira. Então, para eles é um evento muito importante, que foi o momento que Maomé se retira de Meca, vai para Medina, e em Medina ele estrutura toda a sua base, né? Ele forma um exército, ele volta para Meca depois para conseguir implantar as ideias da religião muçulmana. Então, é um momento muito importante para esse povo, para essa religião. Então, é um acontecimento que é um marco inicial do calendário deles, inclusive.
tá? É o que marca o início da contagem do tempo do calendário muçulmano. Então, quando vocês ouvirem a expressão Hégira, né, vocês já sabem agora que se trata de um evento que é o início, é um evento muito importante, é o início do calendário muçulmano e é praticamente o início da força de uma nova religião monoteísta surgida na Idade Média. Tá? Até então, tínhamos duas religiões monoteístas. Tínhamos o judaísmo, que é a mais antiga, e tínhamos o cristianismo, né, representada na figura da Igreja Católica. Agora é a terceira religião monoteísta importante surgindo no meio da Idade Média. Alguma dúvida mais sobre isso? Não, agora ficou claro. Ficou claro? Beleza, muito bom. Muito bom. Vamos lá para o nosso próximo tema, né? O nosso próximo tema aqui, ligado à história do Brasil, né? A invasões holandesas do Brasil e bandeirantismo. Vocês devem lembrar vagamente de bandeirantismo, né? Bandeirantismo, provavelmente vocês estudaram bastante no Fundi 1, lá no quarto ou quinto ano do Fundi 1. Depois, ele aparece de novo, de uma maneira um pouco mais elaborada, no oitavo ano, né? Do sétimo para o oitavo, e depois aparece de novo no segundo do ensino médio. E aí, no segundo do ensino médio, é mais aprofundado, porque aí você já tem uma bagagem um pouco maior de repertório, vocês já leram mais coisas, já tem uma maturidade um pouco maior, então a gente estuda de maneira um pouco mais aprofundada, tá? Então, vou iniciar pelo bandeirantismo. Bandeirantismo, você já deve ter ouvido falar bastante dos bandeirantes, né? Então, os bravadores, entre aspas, do Brasil. Até recentemente rolou uma polêmica sobre a estátua do Borba Gato, que é aqui pertinho da nossa escola, né? Que ele não é considerado uma figura muito boa, então deveriam tirar aquela estátua dali, enfim. Rolou um debate recentemente, e isso tem caído bastante também nas provas por aí, tá? Então, para vocês entenderem, o bandeirantismo, né, era um nome dado a uma espécie de expedição, tá? Era uma expedição formada por pessoas, aqui está falando particulares, ó, ou seja, pessoas que tinham grana para financiar expedições para tentar encontrar ouro, ou tentar escravizar indígena, ou tentar, né, recapturar escravos que tinham fugido. Então, eram eram esses três objetivos básicos que se montavam uma expedição desse tipo, tá? Então, eram chamadas de bandeiras as expedições particulares, privadas, tá? Da galera que tinha grana para isso, quem podia financiar, né? E eram chamadas de entradas as expedições organizadas pelo governo português, as oficiais, tá? Que aí eles trabalhavam para o governo português. Os bandeirantes trabalhavam para pessoas endinheiradas, pessoas com dinheiro, e os componentes das entradas trabalhavam para o governo português, tá? Então, de vez em quando, nas provas, vão aparecer desta maneira, né, a expressão entradas ou a expressão bandeiras, tá? Se aparecer bandeiras, eram expedições particulares. Se aparecer entradas, eram expedições do governo português, tá? Sempre com um desses três objetivos aqui, tá bom? E aí vem o Brasil, né, dominado pelos holandeses ali, né, o nosso outro tema, o Brasil holandês, que é no mesmo período das entradas da bandeira. Então, enquanto aqui no Sudeste as entradas e bandeiras estavam tentando explorar o interior do Brasil para ver se conseguia lucro, se conseguia ouro, se conseguia aprisionar indígenas como escravos, se conseguia recuperar escravos fugitivos, lá no Nordeste brasileiro, né, estava acontecendo uma invasão holandesa no território, tá? Com o objetivo claríssimo de retalhar a Espanha. Por que a Espanha? Porque nesse período o Brasil vivia na União Ibérica. A União Ibérica foi um momento que o rei português faleceu, ele não tinha herdeiro para o trono, e a Espanha, o rei espanhol, né, enquanto os portugueses não se resolviam para escolher um novo rei, o rei espanhol propôs uma unificação do reino de Portugal e da Espanha, e aí ele passou a governar também as colônias portuguesas, tá? Então, por um tempo, o Brasil foi colônia espanhola, no período da União Ibérica. E o que os holandeses têm a ver com isso?
Os holandeses têm a ver com isso porque a Holanda, a região geográfica onde hoje é a Holanda, Países Baixos, era um território espanhol, tinha acabado de conquistar sua independência da Espanha, e a Espanha estava retalhando, estava tentando se vingar da Holanda, e a Holanda, para entrar em contrapartida com a Espanha, resolveu, para não ficar atrás nessa briga, resolveu ocupar colônias da Espanha pelo mundo. E aí eles escolheram o Brasil como uma delas, uma das ocupações. Né? E essa região atraiu os holandeses por conta da riqueza da produção de açúcar. Né? A produção da cana-de-açúcar e a produção de açúcar encheu os olhos dos holandeses de cobiça por essa região, e aí eles resolveram invadir essa região para retalhar também a Espanha. Era um contraponto às retaliações que a Espanha estava promovendo ao território holandês, né, lá na Europa. Né? Então, a Holanda, para se vingar, vamos ocupar colônias espanholas. E aí ocupa o território aqui do Brasil. Tá? Fica por um tempo ocupando essa região. Depois, mais para frente, o Portugal se une, né? Portugal consegue nomear lá um rei, né? Finaliza, acaba a União Ibérica, e aí, com a ajuda do povo local, os portugueses conseguem expulsar os holandeses e o território volta para as mãos, né, dos colonizadores portugueses, que passaram a ser, de novo, os donos da região. Tá? Vamos ver a questão referente a esse tema. A questão está assim, ó. Nossa milícia, senhor, é diferente da regular que se observa em todo o mundo. Primeiramente, nossas tropas, com que vamos à conquista do Gentil Bravo, desse vastíssimo sertão, não é de gente matriculada no livro de Vossa Majestade, nem obrigada por soldo e nem por pagamento de munição. É uma carta de Domingos Jorge Velho ao rei de Portugal, escrita em 1694. Portanto, se refere ao bandeirantismo. Tá? O bandeirante é um dos líderes de expedições aqui no Brasil, mandando uma carta ao rei português, né? Dando um recado para o rei português. Então, por isso que a linguagem é um pouco diferente. A língua portuguesa está numa linguagem aqui do século XVII. Tá? Ele está falando, nossa milícia, ou seja, aquele grupo armado dele, né, é diferente da regular que se observa em todo o mundo. Ou seja, ali eles têm uma missão especial. Né? Primeiramente, as nossas tropas, o que vamos à conquista do Gentil. O Gentil, que ele está falando, no caso aqui, é a captura de índios, tá? Então, ele está dizendo as tropas que vão à conquista do Gentil, ou seja, tentar capturar os índios, bravo desse vastíssimo sertão, ou seja, ele está entrando, está saindo do litoral, eles chamavam o interior do Brasil nessa época de sertão, tá? Então, desse vastíssimo sertão, não é de gente matriculada no livro de Vossa Majestade. Ou seja, isso aqui, ele está dando um recado, ó, isso aqui não é uma expedição oficial do governo, tá? Não é dos lares. Você não tem conhecimento deste grupo, desta milícia. Ela não está no livro de Vossa Majestade, é uma milícia particular, é um grupo particular, né? Nem obrigada por soldo e nem por pagamento de munição, ou seja, é um grupo que trabalha especificamente para uma pessoa, tá? Para esse cara. Ele não está trabalhando para o rei português nem por soldo, que é o salário, de dinheiro, e nem por pagamento de munição, tá? Aí vem o enunciado. De acordo com o autor da carta, pode-se afirmar que, letra A, os bandeirantes possuíam tropas de mercenários pagas pela metrópole com o objetivo de exterminar indígenas. Letra B, havia proibição oficial de capturar índios para escravização e os bandeirantes pretendiam evitar ser punidos pelos colonos e pelos espanhóis. Letra C, os exércitos portugueses organizados na colônia tinham a particularidade de serem compostos por indígenas especializados em destruir quilombos. Aí a letra D. Algumas tribos indígenas ameaçavam a segurança dos colonos e as bandeiras eram tropas encarregadas de transportar os nativos para as reduções religiosas. E a letra E. Muitas das bandeiras paulistas eram constituídas por exércitos particulares especializados em exterminar e capturar indígenas para serem escravizados. Vocês acreditam que qual a alternativa correta? Eu acho que a letra E.
Mais alguém? Eu também acho que é aí. Vamos ver então. Vamos ver então. Letra E, muito bem. Tá, perfeito, vocês fizeram a interpretação perfeita. Muitas das bandeiras eram constituídas por exércitos particulares, está bem claro no texto, né? Especializados em exterminar e capturar indígenas para serem escravizados. Isso fica muito claro no texto. Quando a gente lê com atenção o texto, né, a gente consegue perceber a resposta correta de maneira mais direta. Tá? Alguma dúvida para essas duas questões, pessoal? Essa nenhuma. Tá bom, vamos lá para o próximo teminha aqui. Deixa eu apagar. Alta Idade Média, Império Carolíngio e Feudalismo. Agora é aquela Idade Média mais tradicional que eu falei para vocês, né? Que era o tema que estava no nosso site na semana 5, né? A Alta Idade Média é o período da Idade Média mais do auge, né? O considerado mais rico período da Idade Média. É o período que se iniciam os feudos, né? A Europa começa a se acalmar daquelas invasões bárbaras, né? E aí, um pouco antes de surgir o feudalismo como uma proposta de organização da sociedade, surge um império chamado Império Carolíngio, que é o império que teve como rei o Carlos Magno. Tá? Por que ele é importante? É importante entender o Império Carolíngio antes de entender o feudalismo. Por quê? As bases econômicas, sociais e políticas que o Carlos Magno implementou no Império Carolíngio, né, elas é que vão formar depois as ideias principais do feudalismo. Tá? Então, por exemplo, aquela ideia da terra ser muito importante, a ideia de que o senhor da terra tem o poder nas suas mãos, o poder político, né? A ideia de que na Idade Média as relações se dão a partir da servidão, da fidelidade, tá? Isso tudo é herança do Império Carolíngio. O Carlos Magno era o imperador dos povos francos, né? Que foram um dos povos bárbaros que invadiram o Império Romano e montaram o que hoje a gente conhece como França, né? Os povos francos que na Europa montaram a França. Só que o Carlos Magno, ele quis montar de novo um império. Ele era tão fã do Império Romano que ele pensou, não, eu quero conquistar terras e quero retomar o Império Romano. Só que agora ele era um dos imperadores de um povo bárbaro, um dos povos que ajudaram, né, a derrubar o Império Romano. Então, que ironia, né? Um dos povos que ajudaram a derrubar o Império Romano, agora tinha um imperador ali na região de hoje a França, que estava querendo refazer de novo o Império Romano. E aí, né, ele monta o Império Carolíngio, que funcionou bem por um tempo, até a morte dele. Depois da morte dele, ele foi dividido nessas três partes aqui, ó, né, que já está colorida no mapa. E aí os herdeiros se desentenderam, o império se fragmentou e surge no lugar o feudalismo, tá? Que é aquele sistema que vocês também já estudaram bastante em outros anos, com a sociedade dividida dessa forma, tá? A terra é o mais importante e a sociedade é estamental, ou seja, ela tem estamentos. Primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza, né, com aquela relação de sucessória e vassalagem, e terceiro estado, os servos. Tá? Os servos tendo a função de trabalhar, a nobreza, né, fazia a função da segurança militar, e o clero, né, com poder muito grande na Idade Média, né, por conta do medo que as pessoas tinham da falta de explicação científica do mundo, de conhecimento. As pessoas tinham muito medo das ordens da igreja e respeitavam muito a igreja. Tá? Vamos à questão. Deixa eu apagar aqui as minhas anotações. A questão é assim, ó, a casa de Deus que acredita una, esta, portanto, a casa de Deus que acredita una, está, portanto, dividida em três. Tá? Uns oram, aquela sociedade estamental que eu acabei de mostrar, tá vendo? Uns oram, né, de rezar mesmo, outros combatem, aqui é a nobreza, né, que tinha função militar, e outros, enfim, trabalham. Né? Essas três partes que coexistem, elas vivem juntas e uma auxiliando a outra, tá? Não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim a lei pode triunfar e o mundo gozar de paz. Tá? Ou seja, essas três classes sociais dependiam muito uma da outra, né?
E elas se ajudavam muito para que a sociedade mantivesse a paz, tá? E a harmonia naquela época. Aí vem o enunciado. A ideologia apresentada por Adalberão de Laon, né, foi produzida durante a Idade Média. Tá? O objetivo de tal ideologia e o processo que a ele se opôs estão indicados respectivamente em. Então, aqui está pedindo no enunciado para você encontrar um objetivo, né, dessa ideologia que está exposta aqui em cima, tá? Encontre um objetivo e encontre um processo que ela se opôs, tá? Que estão indicados em alguma dessas respostas. Então, aqui tem a alternativa A, o objetivo: justificar a dominação estatal e um processo, revolta dos camponeses. A B, subverter a hierarquia social, centralização monárquica. A C, impedir a igualdade jurídica, revoluções burguesas. A D, controlar a exploração econômica, unificação monetária. E a E, questionar a ordem divina, reforma católica. Então, tem que achar um objetivo e um processo a que ele se opôs. Qual a alternativa que vocês acham que se encaixa nessas duas opções aí? Eu acho que é E. Opa, tivemos divergências. Espera aí, um de cada vez. Eu acho que é A. Eu acho que é E. Aí, vamos ver então qual que está correta. A alternativa correta é a A. Muito bem, tá? Por que não é a E, já que você achou que era a E? A E está falando aqui a respeito de reforma católica. A reforma católica é o nome, é um dos nomes que se dá à reforma protestante já lá da Idade Moderna, tá? Quando surgem aquelas igrejas protestantes, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Então, ela não se encaixa nesse processo, né, da Idade Média de feudalismo. Então, a alternativa correta é realmente a A, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma, professor. Nenhuma? Poxa, passa tão rápido, já deu o nosso tempo aqui, né? Infelizmente, passa rápido demais. Então, desejo a vocês aí uma ótima semana, né? Ótimos estudos para vocês. Acompanhem lá os vídeos que estão no site, eles ajudam bastante, né? Tudo isso que eu falei está melhor detalhado na videoaula do site. Bons estudos para vocês. Daqui 15 dias a gente se encontra de novo. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau.